Oi gente, aqui é a Rê e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre um tom mais escuro de magia da Vi e Schwab. Esse livro é um lançamento do ano passado, mas a Galera Record entrou em contato comigo para eu vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro, já que a continuação dessa série vai ser publicada agora na Bienal. A Vi Schwab tá vindo pra cá pra poder publicar o livro novo no evento, vai ser assim, tipo, sensacional. E já que eu tinha interesse, né, muita curiosidade sobre esse livro aqui, eu topei na hora e fiz a leitura e tô vindo aqui então conversar um pouquinho com vocês o que foi que eu achei sobre o livro. Aqui nesse livro a gente é apresentado a esse universo fantástico em que existem mundos paralelos. Mais especificamente a gente é apresentado a Londres paralelas, né, são 4 Londres, uma paralela à outra, como se fosse assim uma espécie de sanduíche em que uma tá em cima da outra, começando pela Londres cinza, que é a Londres, digamos assim, dos trouxas de Harry Potter, assim, pegando um exemplo de Harry Potter, mas não vamos falar muito disso, senão a gente vai confundir. Mas enfim, a Londres cinza é a Londres em que a magia, assim, se extinguiu há muito tempo. Então a gente tem essa Londres cinza, que é mais ou menos a Londres como a gente conhece ela hoje. Tem a Londres vermelha, que é a Londres do nosso protagonista, o Kel. E nessa Londres a magia, assim, é controlada. As pessoas usam a magia de forma controlada e a sociedade vive em harmonia. Pessoas e magia vivem todos em harmonia. Tem a Londres branca, em que a questão da magia já é um pouco mais complicada, porque todo mundo ali é muito sedento por magia. Tem essa questão de os próprios reis serem assim loucos por magia e fazerem uso dela de uma maneira não muito positiva. E depois da Londres branca a gente tem a Londres preta, que é uma Londres em que a magia foi assim, saiu do controle e a cidade foi consumida pela magia e hoje em dia assim, ninguém nem tem acesso a essa Londres. E como a gente tá falando aí de mundos paralelos, a gente precisa então entender como que funciona a travessia para esses mundos. Aqui no livro, quem atravessa os mundos paralelos, né, as Londres paralelas, são uns seres, né, específicos chamados de Antares, que são uma espécie de mago. E aqui o Kel, que é o nosso protagonista, ele é um Antari. Ele é um dos últimos da sua espécie, né, um dos últimos Antares, um dos últimos magos que são capazes de atravessar de Londres para Londres e ter acesso então a essas sociedades, essas cidades paralelas. Então ele é, digamos assim, o mensageiro da coroa da Londres vermelha, já que ele é o único que consegue passar, fazer acordos políticos, né, entre as Londres vermelha, branca e cinza, já que a preta foi trancada, tá selada, ninguém entra, nem os Antares conseguem mais entrar, justamente porque enfim, a Londres negra saiu do controle, virou um caos aquilo lá, ninguém entra e ninguém sai, as portas foram seladas, nem os Antares. Então ele fica entre a Londres vermelha, a cinza e a branca para poder fazer ali os acordos, levar mensagens entre os reinos e tudo mais. E também é importante falar que embora o livro seja narrado assim em uma espécie de atemporalidade, a gente não tem um tempo específico em que a história se desenvolve, a autora deixa resquícios assim de que possa ser talvez uma sociedade do século XIX, do século XVIII, alguma coisa assim, pela questão das carruagens, a questão de a gente ter, assim, essas tabernas e tudo mais, essas coisas que se remetem mais a um tempo mais antigo, mas não necessariamente vai ser uma sociedade desse século, com certeza, já que, como eu falei, ela não menciona datas, assim, é só temporalidade e essas dicas, assim, que ela solta pra gente tentar desvendar e entender um pouco o contexto da história. Então agora que eu já apresentei pra vocês o contexto da história, vamos falar um pouquinho sobre os problemas que acontecem aqui. O Kel, como eu falei, é esse Antari que vai de cidade em cidade, de Londres em Londres, pra poder fazer esses acordos políticos. E ele, além de fazer esse tipo de transação, ele faz umas transações consideradas ilegais, porque ele pega, por exemplo, objetos sem valores, objetos simples de Londres diferentes e faz esse contrabando. Por exemplo, ele pega um castiçal da Londres vermelha e leva para uma pessoa da Londres cinza, ao mesmo tempo que ele pega, não sei, uma caneta da Londres cinza e leva para Londres branca. Ele faz essa transação de objetos sem valor simplesmente porque ele sente prazer nesse tipo de situação, porém é ilegal, ele não pode fazer esse tipo de coisa. E é exatamente no momento em que ele tá desistindo de fazer esse tipo de transação que ele fala, acabou, agora eu não faço mais, é que cai na mão dele um artefato da Londres branca que ele precisa levar para uma outra Londres. O artefato cai nas mãos dele de uma forma um pouco abrupta e a pessoa que precisa que ele transfira esse artefato tá um pouco desesperado porque precisa que esse objeto seja levado para uma outra pessoa. E é aí então que ele se mete em uma confusão, porque o que entregam para ele é na verdade uma pedra que é originária do mundo, né, da Londres preta e que tem poderes incríveis. E
Então ele se vê, né, nessa missão aí de tentar fazer alguma coisa, de ter que fazer alguma coisa com essa pedra que pode trazer muita destruição, já que provém dessa Londres preta que tem essa magia bem mais, digamos assim, violenta. É nesse momento em que ele tá tentando fazer alguma coisa com essa pedra, que ele tá entendendo como ela funciona e o que ele vai fazer com ela, é que ele conhece a Layla, que é uma menina da sociedade, né, da Londres cinza, ou seja, uma pessoa que não tem magia nenhuma, e eles se encontram de uma maneira muito problemática, já que essa menina é uma ladra, né, uma moradora de rua, uma espécie de moradora de rua meio ladra, que furta as coisas das pessoas sem que elas percebam, e ela acaba furtando sem querer justamente o que? A pedra que tá aí no mundo pra poder destruir tudo. Então ele precisa ir atrás dessa pedra, e é aí que os caminhos dos dois vão se entrelaçar e muitas coisas vão acontecer. E é a partir daí então que a gente vai tentar desvendar, né, entender junto com o Kel o que vai acontecer com o mundo, com os mundos paralelos, com as Londres paralelas, com as sociedades e enfim. Muita coisa tá em jogo e é muito interessante acompanhar junto com esses dois o que eles vão fazer com essa bendita dessa pedra. Tem muita reviravolta, tem muita coisa assim que deixa a gente realmente ansioso de ficar com a mão suando enquanto tá lendo ali, porque a pedra é realmente muito perigosa e a gente vai tendo vestígio desse perigo dela ao longo do livro. E é um livro muito interessante, porque a autora construiu um universo muito rico em detalhes, com muitas coisas. A questão do universo paralelo, de ter esse transporte de uma Londres para outra, de uma sociedade para outra, tudo isso me fascinou muito, porque eu não tinha lido ainda, né, um livro com mundos paralelos. Eu achei muito interessante, eu achei muito interessante a forma como a V. Schwab narra e traz isso pro livro. A construção das personagens me cativou muito e eu, no fim das contas, gostei muito do livro, por mais que eu tenha demorado para ler, porque minha vida estava uma bagunça no momento. Então, ao meu ver, quem gosta de literatura fantástica, esse tipo de livro aqui vai ser um prato cheio que vai, assim, te deixar, enfim, imerso na história por algumas boas horas e até que você descubra o que acontece com a bendita da pedra. Tem muita cena de ação, muita cena de magia com magia, né? E a autora vai explicando muito bem como que funciona essa magia nesse universo que ela criou. E é, gente, um livro delicinha que eu gostei muito mesmo e que eu super indico, principalmente pra quem gosta dos livros de fantasia. Então essa era a minha dica de hoje pra vocês, né, um Vem Ler de hoje pra vocês. Esse livro aqui super inteligente, com uma variedade muito grande de conteúdo, de elementos ao longo da história e que, assim, simplesmente vai tirar de você algumas horas enquanto você tá lendo. E eu espero muito que eu tenha aí, talvez, convencido você a dar uma chance pra esse livro e quem sabe ali pra continuação. E eu preciso dizer, gente, que esse livro aqui termina de uma maneira bem fechadinha, de uma forma que se você ler só o primeiro, você não precisa ler o segundo, porque é bem fechadinho, assim. Seria um perfeito livro único, mas tem uma continuação aí que a gente tá, né, tem que ver como que vai ser, se a autora vai melhorar a história ou se ela vai acabar estragando o que ela já fez. Então era isso, gente, esse era o vídeo de hoje, essa era a minha dica pra vocês, eu espero que eu tenha convencido vocês a fazer essa leitura. Se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou do livro. Se você pretende ler também, deixa aqui o que você espera dessa leitura. E se você tem interesse em adquirir esse livro, aqui embaixo no box de informações vão estar os links para as compras. Comprando pelos links vocês ajudam o canal com uma comissão. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação, e de se inscrever aqui no canal se você for novo. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e até lá. Tchau!